Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schomer, estou aqui para mais uma série especial, dessa vez gravada diretamente da Project Controls Expo, o maior evento de Project Controls do mundo que desembarca no Brasil pela segunda vez, o segundo ano seguido. E eu estou aqui com apoio e patrocínio da Deloitte, no stand da Deloitte, para trazer conversas com especialistas sobre os desafios e projetos de capital, tudo isso naquela conversa que você já está acostumado, direto ao ponto, trazendo experiência de quem está nas trincheiras dos projetos, lidando com os desafios do dia a dia. Então eu te convido a acompanhar essa série que inicia a comemoração de 4 anos do Capital Projects Podcast. Vamos juntos? Vamos começar então a nossa série de entrevistas gravada diretamente aqui da Project Controls Expo, a segunda edição aqui em São Paulo. E eu tenho o prazer de abrir essa nova série com um super convidado aqui, o Alexandre Freire. Ele é diretor de administração contratual na MCM Montagens Industriais, tem ampla experiência em projetos, já trabalhou em vários projetos de grande porte, vários projetos complexos. E além de tudo, ele é um super apoiador aqui do nosso canal, desde sempre, está aqui com a camisa do Capital Projects Podcast. Alexandre, um grande prazer te receber aqui mais uma vez no nosso canal. Prazer é meu, como sempre, né? A gente já falou sobre os perrengues que ele passou em obras, a gente já conversou aqui também sobre administração contratual e como que a gente pode melhorar essas relações. E hoje a gente vem falar sobre um tema muito importante, que é como tratar a folga dentro dos projetos, quando você tem ali uma relação entre contratante e contratado. Alexandre, para a gente definir bem o contexto aqui, quando a gente está falando de folga de cronograma em contrato de engenharia e construção, a gente está falando da folga geral, da folga do contrato. Fala um pouquinho do contexto da folga para a gente. Sobre folga, né? Assim, eu vou falar de cronograma primeiro, né? Então, o cronograma, você pode setar ele para que as atividades comecem o mais cedo possível. Se eu posso começar o mais rápido possível, eu começo. Ou eu posso deixar essa atividade para começar o mais tarde possível. Então, se eu posso deixar a colocação desse piso aqui para a semana que vem, eu boto para a semana que vem. Então, folga é justamente esse atraso que você pode fazer em algumas atividades que não vai ter problema nenhum no teu prazo final. Basicamente, isso é folga. E aí você já tem uma relação, né? Que é basicamente o que a gente vai conversar hoje aqui na PCE, que existe então uma forma de fazer o mais tarde possível, que você joga tudo lá para o final, até o limite para tu fazer aquela obra, que você fala lá no curso da curva J, ela deixa de ser uma S, vai virando uma J, né? A curva do milagre. Exatamente. E você tem a curva o mais cedo possível, que é ela mais próxima do padrão de Gauss, que é aquela curva S lá. Então, quando você olha as duas, essa diferença dessas áreas aí, isso vai ser a sua folga. Estou dando uma definição fora da clássica, tá? Daquela de livro. Para ter essa noção um pouquinho mais lúdica do que seria a folga do cronograma. Bacana. E para a gente ir direto ao ponto, assim, quando você tem um contrato e como você falou, as atividades estão definidas em um certo padrão, mas você tem ali algumas folgas dentro do cronograma. De quem é a folga? Quem que é o dono dessa folga? É o contratante? É quem tem dinheiro? Como é que fica essa história no meio da correria da obra? Então, cara, assim, eu fui fazer uma pesquisa para entender melhor, porque acho que foi num dos congressos da ACE, começou uma polêmica, né? De vez em quando aparece essa polêmica nos grupos, né? Pô, quem pertence e tal. E aí eu fui ver o seguinte, eu li o arquivo do Kelly, né? Aquele antigão sobre caminho crítico, que foi em 59, né? 59. Olha. Então lá ele definia o que era o caminho crítico. E ele não abordava muito o que era não crítico, porque no caso a folga ela ocorre nas atividades não críticas, né? E aí 4 anos depois, na minha pesquisa, eu vi que já teve um processo
departamento de militar, né, dos Estados Unidos. É a Câmara de Apelações, que eles chamam lá. E 4 anos depois já estava brigando pela folga. Olha. E aí eu li a sentença do juiz na época, né? Isso foi o quê? Então foi 59, eu acho que 63 já estava tendo uma sentença. E o árbitro ele fala, ó, ele não fala em folga, ele fala em colchão de amortecimento. E dá pro contratado. Contratada. Primeiro julgamento, já com base naquilo, já vai pro contratado. De lá para cá, uma confusão. Uma confusão. E eu fui estudando as sentenças e tal, claro, artigos, e não vou dizer aqui o nome de todo mundo que eu li, mas em um dado ponto, aí na década de 90, a bagunça estava tão grande dentro das cortes americanas sobre o dono, de quem é o dono da folga, que as cortes criaram como se fosse uma jurisprudência, uma decisão comum, que seria o conceito da common law de first come, first serve. Quem chega primeiro, usa. Certo. E criou outra confusão. Que daí, né? Qual que é a justificativa também para usar, né? Porque você sabe que está no teu direito e você tem que ser o primeiro. Será que eu vou querer começar atrasando para consumir? Exatamente. Então, enfim, não tem uma definição muito clara, não. Mas se fosse dizer assim, o que é comum nas cortes, eu não estou dizendo na prática, que é outra, né? Até escalar para uma briga dentro de uma corte. A prática é essa, first come, first serve. Quem precisar primeiro usar a folga do cronograma, terá o direito de usar. Que tal confusão. Até porque imagina o seguinte, né? Então nós dois estamos trabalhando em pacotes diferentes dentro do mesmo projeto. E você tem uma frente crítica antes da minha. Se você consome aquela folga por algum tipo de atraso, a hora que eu assumo eu já não tenho mais... Não tem mais folga. Folga para utilizar. E aí eu saio prejudicado, porque se eu atrasar eu sofro uma penalidade de contrato, enquanto o outro contratado usufruiu disso sem precisar arcar com a consequência, né? Vamos lá. Você tem lá uma atividade de fazer uma base de uma bomba, certo? Aliás, montar a bomba lá, botar a bomba lá, fazer o alinhamento dela. Só que a base civil atrasou o projeto 5 dias, atrasou a base mais 20 dias, aí agora você tem 4 dias para montar aquela bomba. Só que aí acontece uma chuva no último dia, você atrasa um dia, e agora? Cara, a gente tinha tanta coisa para trás, que tinha folga, a gente foi consumindo, não tomou nenhuma ação, e agora entregou no último, o último que pegou se sente lesado. Essa é a raiz do conflito. Que escala para as cortes, né? Que vira disputa e vai. Porque enquanto você não tem a necessidade de alguém pagar pela conta, você vai consumindo o que tem, né? Mas aí também eu quero aproveitar para te perguntar o seguinte, porque você tem ampla experiência na fase de execução, você constrói projetos, monta projetos. Para que a gente possa discutir questões de cronograma, alternativas de você adiantar uma frente ou não, ou uma necessidade, eventualmente, de você atrasar uma das frentes, mas compensar mais adiante ou adiantar uma outra, é preciso que o cronograma, preliminarmente, ele tenha qualidade. Como é que você tem visto a qualidade dos cronogramas dos contratantes no momento da contratação? Para que depois você possa lidar com a questão da folga. É a pergunta retórica, né? Olha, gente, a importância da base, a importância dos fundamentos, né? Porque na prática é isso que você comentou. Você vai ter mudanças, vai ter interferências, vai ter questões climáticas e tudo. E se meu planejamento de base, que serve para uma eventual disputa contratual, não tem qualidade, não tem profundidade, como é que eu faço? Então, quando a gente chega, normalmente, que a gente recebe o cronograma, é muito básico, cara. Sim,
foi estudado, nem aprofundado. Via de regra, os nossos clientes eles têm transferido para a gente o detalhamento de todo o cronograma. E muitas vezes até de outras interfaces que tem dentro do projeto. Como a própria engenharia num design building, né? Aham. Onde a engenharia é nosso cliente. Ele transfere até isso, essa parte da engenharia. Ajustar o cronograma de chegada dos fornecedores dele. Olha. Isso acontece muito. E aí a discussão sobre essa parte da folga ela nem existe. Via de Pois regra. é. Você não tem nem regra. onde se apoiar para calcular um desvio, uma diferença, alguma coisa assim. Agora, isso acaba vindo dentro de uma visão mais colaborativa, tipo, eu preciso da tua ajuda porque você conhece os detalhes, sabe como vai montar, ou vem naquela questão mais assim, não, eu vou transferir a responsabilidade para o fornecedor, ele tem a data fim que ele precisa me entregar, e ele que se vire para fazer tudo casar na mesma data. Deixa eu ver. Isso depende da cultura da empresa. Então, a colaboração, desculpa, mas ela começa no dono da obra. Sim, com certeza. Não tem como. Então, na hora que ele pensa ser colaborativo e me ajuda, vai por esse caminho, naturalmente. E naturalmente também ele vai selecionar empresas Que atuem dessa forma também, né? Agora, quando você tem uma cultura que eu vou fazer aqui um contrato onde eu tento empurrar essa responsabilidade, naturalmente ele vai selecionar empresas mais combativas. Sim. Senão a empresa não sobrevive também, né? Exato, exato. Então a gente tem de tudo. De tudo. E depende muito da cultura da empresa. Tem cultura que vai atuar dessa forma e tem cultura que vai atuar de forma mais colaborativa. Esse é um ponto que a gente tem puxado muito, assim. Inclusive aqui nessa série a gente vai ter conversas sobre contratos colaborativos, que é um tema que tem voltado à moda, vamos dizer assim, aqui no Brasil. Só que se as empresas não mudarem, os contratantes não mudarem a maneira de enxergar o projeto e essas questões de tentativa de transferência de risco, acaba ficando só no discurso. Porque na prática, caiu para suprimentos é contratação pelo menor preço, há uma precarização em série e depois eu tento, né, obter do fornecedor o melhor dos mundos, sendo que eu não estou nem contratando para isso. E se eu tenho já uma documentação que ela já é naturalmente mais punitiva, né, um contrato bem mais engessado, jogando uma série de responsabilidades para o contratado, num planejamento mal feito, num prazo extremamente agressivo, se a empresa que entrar não for precavida em relação à documentação, ela vai acabar pagando uma conta que não é dela. Né? Eu vou um pouquinho mais fundo, tá? Se você pegar lá a norma 63 da ACE, ela fala sobre risco auto-infligido. Então você cria uma situação contratual que no final das contas vai te causar um dano. Olha. Porque seja o dano daquela empresa chegar, veja, o que vai acontecer é o seguinte, vai ter um ponto, o contrato está bem amarrado, ok, está defendendo a contratante, mas a empresa contratada, principalmente uma empresa que não tenha um lastro gigantesco financeiro, que talvez hoje seja a realidade da maioria das empresas, tirando 2 ou 3, né, o mercado da gente é esse. Uhum. Ela vai chegar a um momento e vai dizer, eu tenho que escolher, ou eu sobrevivo e vou pagar o salário dos funcionários, ou eu vou embora. Na hora que ele fala isso, o contratante vai ter que pensar, bom, ou eu dou o que esse cara quer, mesmo sendo indevido, seus famosos pleitos infundados, ou eu vou ter que pagar um outro, que eu não sei nem qual é a conta. Então, no final das contas, seja pagando um pleito infundado ou trocando a empresa, você fez um dano, um alto dano, então auto-infligido. Então esse risco auto-infligido está lá você lê lá acho que deve ter mais de 10 anos essa RP. Está lá, você está optando, você está construindo um modelo que está aumentando o risco do teu projeto. E depois reclama que o projeto tem risco.
né? É, Que são imprevisíveis, que tem desvio de custo. não é. Eu, né, chamava isso antes de manter o empreiteiro vivo por aparelhos. Você sabe que está pagando menos do que deveria, Vai dando um dinheirinho ali. e a hora que ele ameaça quebrar ou ameaça sair da obra, você vai lá e injeta mais um pouco, que acha que está economizando e vai criando aquela bola de neve. E tem casos onde uma hora ele vai morrer dentro da obra, vai te largar todo o passivo trabalhista, problemas de qualidade. E para você colocar um terceiro que chegue para assumir aquilo, ninguém vai querer dar garantia em cima de um negócio que ele não começou. Claro que não, claro que não. Eu não vou dar o nome do santo, mas a gente foi convidado para substituir uma empresa, porque a gente tinha participado, a gente ficou em segundo colocado. Mas foi exatamente isso. Olha. Quando a gente chegou, só o que está acontecendo aqui? Aí a garantia. Até você saber assim, como é que você sabe a quantidade que falta. Tem. Tudo bem, o cara está dizendo, mas entre você falar e o que a realidade do papel e do Vai encontrar em campo. também é complicadíssimo. É. Tem um ponto em que o contratante chegou e disse, vou ter que ficar com esse. E aí aconteceu esse risco auto-infligido. Né? O custo dele Mas ele estava contratando vocês depois por um preço unitário ou estava querendo fazer preço fechado? Não, preço fechado. Pois é. Aí, Com toda Não, eu sei que tem incerteza. Eu sei que tem. Vai lá. Arruma para mim. Gente, ó, a gente gosta de se enganar, né? Jogando o risco para um lado, jogando o risco para o outro. Enfim. é louco. A gente falou de planejamento por parte dos contratantes. Como é que você tem visto também a parte dos controles durante a obra? Porque muitos projetos também que vocês participam, como você comentou, você tem outros fornecedores, tem outros prestadores de serviço, e aí, mais uma vez, para a gente discutir responsabilidades, flexibilidade ou não de cronograma, consumo ou não de folga, eu preciso ter o controle rodando de maneira detalhada, de fato, até para poder atribuir responsabilidades. E a gente sabe que as empresas têm níveis diferentes de gestão. Como é que na prática você tem enxergado isso também nos projetos onde você tem atuado? Chama assim, tem umas ilhas de excelência e tem outras que são... O meu sentimento, Chama, às vezes, é sobre a formação das pessoas, sabe? Você pega assim uma pessoa excepcional da manutenção, tira ela da manutenção e joga para o projeto de capital. E a gente sabe que precisa ter uma formação. Hoje não é mais pega um engenheiro, vai ali e faz um curso lá dentro do PMI e pronto. Não, cara, tem uma jornada, você vai ter que investir em conhecimento, você vai ter que investir nessa carreira, você vai para isso aí. Vai ter certificação ou não, mas alguns anos vai ser dedicado para isso. Não é só, talvez a certificação seja o começo, né? Uhum. Mas você vai ter que investir anos nisso. Então, quando você tem uma empresa que tem uma cultura de entender nos altos escalões que precisa ter isso na formação da equipe, vai bem os controles. E aí eles contratam. Tá bom, eu não tenho todo mundo aqui, mas eu contrato uma consultoria, reforço o meu time, que vai ajudar nas análises, nos controles, na análise do cronograma, do andamento da obra, vai investir em fazer alguma metodologia, mesmo que seja aprofundar no Lean ou no AWP, em alguma parte da obra. Aí você vê que as coisas têm um controle muito mais rigoroso na obra. E tem outras empresas que não, cara. Aí é mais uma gestão na base da força, que é na base da medição. Entendeu? Para que controle, para que estudo? Não, é só chegar aqui na medição, ó, dar uma apertada grande. O ônus da prova é seu, dizer que a obra está... E aí ele não tem nada, assim, ele libera, não faz questão de reforçar a equipe, não faz questão de botar
gente qualificada em projeto capital, não é qualquer projeto também, né? Pois é. Existe um nicho. E aí você vê que causa mais atrito, tem mais conflito, acaba em disputa. No final das contas, tem, às vezes, um sobrecusto. Uhum. A obra muitas vezes trava, não anda, enfim. Então, é cultura. Tem exemplos muito bons, né? Não sei se pode dizer aqui. Pode, exemplo bom pode. Mas eu acho que o pessoal que está buscando o Lean, por exemplo, o pessoal que comprou a Vibra, que comprou a Transpetro, acho que é um exemplo positivo. Estão com essa visão. O CEO que veio da Gerdau, Uhum. foi para eles lá. CEO não, eu acho que é o diretor de engenharia geral, tem essa visão. Enfim, eu não vou me estender aqui falando nomes não, mas você vê alguns que são muito bons, que estão buscando isso aí. Bacana. Uma outra curiosidade minha, como você, de novo, né, recebe pacotes de engenharia, de planejamento, para poder fazer as propostas para execução das obras. O que chega para um contratado, para um potencial contratado, é o resultado da fase de FEL, da fase de front-end loading. Documentação de engenharia, documentação de planejamento, né? Cronograma, você já falou que, olha, o que vem não dá nem para contar, mas vem toda a especificação técnica, né? As questões de engenharia, informação de outros fornecedores ou outros pacotes de tecnologia que são importantes para montagem e tudo mais. Como é que também você tem visto a qualidade dessa informação que chega para proporcionar um ambiente, assim, razoavelmente controlado para você poder fazer uma proposta com segurança, sem ter que ficar pensando assim, poxa, tem tanto furo nessa documentação que eu tenho que jogar minha contingência lá em cima. Tá difícil também, né? Tá difícil. Assim, chama, eu tô vendo que tem acho que a gente conversou isso uns 2, 3 anos atrás. Que é um ciclo vicioso, né? Uhum. Então, os projetos vêm ruins, não é porque o gerente do projeto quer entregar ele ruim, mas é porque ele simplesmente não tem tempo. Sim. E a gente já falou várias vezes, você fala isso aí. Não é nem questão de dinheiro, Uhum. é questão de gente. Gente. Então, o que acontece? Alguém lá, algum CEO, com alguma visão de negócio, define metas e passa para o gerente de projeto, o diretor de projeto, e diz, é isso aqui que tu tem que fazer. E o cara começa a correr para fazer todo o amadurecimento do projeto num tempo que não dá. Uhum. E aí, qual é a solução disso? Que a gente já conversa bastante, né? Cara, você precisa ter equipes para amadurecendo as suas estratégias dentro da empresa, para que na hora que você encontre a janela ou o momento oportuno de aquilo começar, de dizer, agora está meio caminho andado, mais de meio, e agora vai dar tempo. Só que isso tem um custo, manter essas equipes amadurecendo vários projetos. E os altos conselhos não estão querendo ter esse custo. Só que quando você faz a conta, se paga fácil, mas de repente essa visão imediatista está trazendo um transtorno que vai explodir lá na ponta, que vai ser o quê? Vai ser os suprimentos desgastados, teu gerente de projeto super desgastado, aquele filme do Rambo. É. Aquele finalzinho assim que ele não aguenta mais. Então O jurídico cheio de pleito para tratar. Mercado cobrando por que não entregou no prazo, no custo. Vai ter um atraso. Aí o que acontece? Tem gente que vai tentar fazer de tudo para fazer a obra andar, vai bater no compliance. Você não podia ter tomado aquela decisão, você tinha que ter mandado esse documento, seguir todo o fluxo. Mas você pegar uma multinacional, seguir todo o fluxo de um aditivo, é 3 meses. E tu tem que tomar ação agora. Questões de segurança, né? Porque você vai enchendo a obra de gente, equipamento e tudo, e turno para tentar recuperar um atraso que é irrecuperável já. Hora extra, fadiga. Fadiga acontece. Aí o cara
Assim, eu estou falando do ponto de vista de quem já dormiu em mesa de sala de reunião. Quando você vê a equipe toda, tá todo mundo aos frangalhos ali, Tá. emocionalmente, espiritualmente. Tá. Tá? Aí você vê, às vezes, até o pessoal saindo do mercado, vale a pena isso, né? Tem gente que diz, ó, Como a gente está falando aqui, né? Um projeto para amadurecer bem, ele precisa de tempo e precisa ter equipe. Porque a equipe é que vai conseguir desenvolver uma boa engenharia, um bom planejamento, bons pacotes de contratação. O projeto ele não acelera só porque a gente quer, só porque a gente tem essa necessidade. O projeto de engenharia e construção ele é construído em etapas para que você tenha a consolidação de cada fase, no sentido de não gerar mudança tardia, de não gerar alterações inesperadas durante a execução, que vão custar muito mais caro do que você investir antes. Agora, outro ponto importante que você trouxe, né? Quando a gente fala de uma carteira de projetos ou projetos de grande porte, a gente está falando de anos de investimento. As empresas debatem carteiras de 3 anos, de 5 anos, de vários bilhões. E o mercado espera o quê? Sair o resultado do balanço do trimestre para ver se você baixou a tua despesa ou não. Onde é que entram as equipes de projeto? Como é que eu justifico para o acionista que eu estou subindo as minhas despesas, mas para daqui a 2, 3 anos eu ter aumento de receita com projetos bem implantados? Mas essa conta tem que acontecer, porque se eu quiser estar sempre tratando no imediatismo, eu vou fazer o que você comentou, eu mantenho as equipes enxutas demais, tiro a percepção de risco dos projetos, né? E aí depois a hora que eu tento implantar é o caos. é um caos, cara. Eu vou dar um exemplo. Não vou dar o nome do santo não, mas você faz ali teu projeto e você faz um budget lá de meio bi, certo? Só que esse budget não foi amadurecido, talvez passou ali mal no FE1, você não amadureceu esses 400 milhões. Aí quando eu estou lá executando a obra, o cara já está com 800 milhões gasto. Mas porque tem um monte de escopo que ele não viu. Teve um monte de aditivos que, olha, é começar uma obra. Você pega uma indústria e só tinha a planta baixa da, da parte elétrica de alta. Nada da parte de baixa tinha. Cara, me deu preço. Eu não tenho como. Me deu preço. Mas eu preciso fazer a obra. Cara, mas eu preciso da sua ajuda. Você é o especialista. Meu amigo, não é uma questão de ser especialista. Eu sou especialista em montar. Você não sabe ainda o que vai fazer. Mas a fábrica precisa startar agora em dezembro. Cara, Se você startar tanto assim, por que você não fez o projeto antes? cara, então a gente vai ter que correr com engenharia. Vai ter que correr com engenharia. Quando ele corre com a engenharia, que sai aquele... Mas é isso tudo? Mas o cara não viu lá no... Poxa, caramba, aí tá em 800 reais, sobrecusto enorme. Podia ser menor? Claro, podia. Por quê? Porque na hora que tu estava fazendo, tu podia melhorar encaminhamentos. Mas só que sem tempo. Não dá. Tem que fazer do jeito que é possível naquele momento. Vai. O projeto não pode ser otimizado, não tem como. Não tem tempo. Outra obra de tantos que a gente pegou lá. Aí foi assim. Não tá o projeto, não tava, não fez, não dá, já sabe, tu já sai. Começa a terraplanar. E enquanto vai terraplanando, eu vou fazendo a engenharia. Então, beleza. Só que quando a engenharia terminou, tinha um desnível no prédio do galpão, assim, ó. Que não era para ter terraplanado tudo, era para ter um desnível. Solução. Pô, agora não tem mais jeito, né? Faz os fustes lá, bota uma estrutura metálica para Nossa! De novo! Aí- cara. Lá no curso já tem um case Aí, desse. cara, não é possível. Não faz essa bobagem de dizer vou terraplanar enquanto faz a engenharia. Mas chama, parece que é uma epidemia, cara. É aquela história, né? Varre enquanto pensa. Bem isso. Aí depois vou botar o lixo pra onde?
para vocês verem como tem oportunidades dentro da nossa área de projetos. Para fazer bem, para pensar um pouco mais, e não importa qual que é a área que você trabalha, você não precisa ser o líder do projeto para pensar aquilo que você pode melhorar dentro do teu escopo, levantar essas incompatibilidades que às vezes ninguém está vendo, ou pelo menos alertar para o risco daquilo que está acontecendo, e assim ser mais diferenciado, né? E falando em diferenciais, você foi aluno do curso de FEL. E uma dúvida comum de muita gente que me procura, querendo saber se faz o curso ou não, são profissionais que atuam na fase de construção e montagem e que pensam assim, poxa, mas como o FEL é o desenvolvimento do projeto, é a fase inicial, será que serve para mim esse conhecimento, uma vez que eu já pego o projeto pronto para implantar? Então eu queria ouvir de você, né, com a tua visão, o que você enxerga de vantagens para o profissional que conhece a maneira por que os projetos são concebidos e desenvolvidos, pensando lá na fase de execução. Muda muito. Porque entender a origem do problema muda tudo, né? Porque você está aqui tratando o sintoma. Você não trata a doença. Entendeu? O jargão médico, vamos dizer assim. Então você está aqui querendo fazer hora extra, o basicão do gerente de projeto, eu já sei. É assim, quando chega mais ou menos 30%, estamos atrasados. Anota aí. Aí primeiro, aumenta o efetivo. Segundo, faz hora extra. Aí as coisas se arrumam mais ou menos, aí, bom, segue. Quando chegar ali mais ou menos 60% do projeto, né, o segundo terço, o negócio está ruim de novo. Já está fazendo hora extra. Aumentou o efetivo que dava para aumentar. Agora vamos fazer 2 turnos. Aí botar 2 turnos na obra toda. Vai mal um pouquinho, chega ali perto do 90%, não tem jeito, já fez isso aqui tudo. Cortar escopo. Que não vai dar para fazer. Tira isso, tira aquilo, tira aquilo, tira aquilo. Melhor engenharia de valor que tem. Nunca dá para tirar nada. Até a hora que você percebe que você não tem mais tempo e não tem mais dinheiro para fazer mais nada. Aí aparece aqui, sai fora. Aí quando chega ali nos 95, que até chegar aos 95, todo mundo se engana, né? Não aceito dizer que vai atrasar. Tá bom. Entendeu que você não pode dizer que vai atrasar? Entendi. Não pode atrasar. Como é que tu fala? Eu posso errar em qualquer velocidade. Eu posso falhar na velocidade que você quiser. Só me dizer que... Ou aquela outra história, né? Que 90% do projeto leva 90% do tempo. Os últimos 10% do projeto levam 90% do tempo. É isso aí. Aí, nessa fase, o cara, realmente agora a gente aceita que vai atrasar a obra. É isso. E é sempre aos soluços, né? Não é realmente um rebaselining, pé no chão, para dizer, não, então vai atrasar 6 meses, vai atrasar 6 meses. Porque o grande ponto onde tem aqueles estouros homéricos, né? Que você falou, o CAPEX era 400 milhões, vira 800 e tal, é por conta desse tipo de medida aonde a empresa ainda tenta perseguir um prazo que não é mais atingível, só que ninguém ou se deu conta ou não quer admitir por conta da pressão que existe. E aí você está torrando dinheiro com baixa produtividade, sem contar todos os riscos de segurança. Então, chama assim, te respondendo objetivamente, quando você começa a perceber isso, você entende a metodologia, né, o framework do FEL, você começa a perceber nuances na forma como foi escrito o edital. Você começa a entender essas nuances aí. Olha, o cara está numa situação aqui. A gente chegou nesse ponto porque lá atrás não foi feito isso. Então isso muda a forma como você vai agir e até a forma como você vai conversar com o outro lado que às vezes ele está apertado ali, ele sabe que está ferrado. Então, por exemplo, hoje eu consigo olhar mais ou menos a maturidade de um projeto só pelo edital. Eu leio o edital e tem assim, o seguinte parágrafo. É responsabilidade da contratada avaliar todos os projetos e comunicar, antes do início da obra, todos os problemas. Aí peraí, eu vou pegar todos os projetos, vou analisar, que isso é uma análise lá de talvez até FEL2. Vou encontrar os problemas
e tem que comunicar antes de começar a obra. Ou seja, fazer todo o trabalho de design review, né? E do contratante, que já sabe que tem problema. Então já Tem coloca problema. lá, porque se você não analisar 100% do design antes de botar o pé no canteiro, o problema é teu. Exato. Então você já nota, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Outra cláusula, exemplo. É responsabilidade do contratado tirar todas as interferências durante a execução da obra. Aí você, peraí, mas essas interferências que existem, por exemplo, um brownfield tem interferência. Ela tem que ser mapeada, cara. É escopo. Ela tem que ser mapeada, você tem que ir lá, tirar a foto, marcar em vermelho e botar ali. Existe essa interferência, ela tem que ser tratada assim. Quando você simplesmente joga isso para dentro da obra, pode ser que precise de material. E aí? Não é só o serviço, a mão de obra e botar 10 pessoas a mais lá dentro de prontidão para resolver. Você pode precisar de uma válvula, de uma curva, Uma parada da operação para conseguir fazer a intervenção que você precisa para tirar a aquela interferência. Mas se nem você sabe, como é que você vai colocar? Então, se você entende que começa a criar um contexto que você tropeçou no fel, e aí você quer resolver isso na obra por um monte de questões, não é por vontade às vezes, mas por um monte de questões você quer resolver na obra, que na verdade você vai criar mais problemas. Mas a parada está marcada, tem que fazer todo jeito agora. Não, é incrível, né? A gente é bastante criativo da maneira da gente contratar e achar que as coisas vão acontecer. Só que a realidade é muito mais dura que isso, porque lá no campo ela vai bater. Não tem milagre, né? Tem um outro ponto que apareceu na lista de discussão lá de ex-alunos esses tempos, que era a parte do underground, né? Então, assim, é responsabilidade da contratada, inclusive as interferências enterradas, que ninguém sabe se vai ter e se tiver, o que que é. Como é que você coloca isso no escopo, a preço fechado, da contratada, se nem você conseguiu levantar? Né? Então, como falei, a gente é bastante criativo. Alexandre, está chegando no final da nossa conversa aqui. Poxa, cara. Mas Ia ser mais 2 horas. Podia. Não, aqui falar de causa de obra, então, né, gente? Por isso que ele está aqui pela terceira vez. Você, né, é membro super ativo da comunidade, estuda muito, traz isso para os seus projetos, contribui muito para a CE também. O que que você vem buscar num evento como esse aqui, a Project Controls Expo? O que que te chamou a atenção para esse ano? Pensei assim, poxa, esse tema eu quero saber mais. Pô, cara, é tanta coisa aqui. Nossa Senhora. Mas eu vou te falar, você vir e respirar esse ambiente, João, eu acho que eu estou me programando para pelo menos esses 2 eventos, que é o da ACE e o da Project Controls, todo ano eu estou neles. E conversar com as pessoas eu acho que é extraordinário. Participar das palestras não importa, cara, assim, todas são boas, todas são boas. O ruim é que são 3 ao mesmo tempo. Pois é, aí não dá para acompanhar Mas tudo, não né? dá para acompanhar tudo, todas são boas. E isso faz com que você cresça, abra sua mente e aprenda coisas novas, você liga ideias em novos pontos. E é sempre um aprendizado. Não, Com certeza. isso aí é obrigatório. Muito bom. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua terceira participação aqui no Capital Project Podcast. Sou patrocinador. Isso aí. Cara, assim, eu não posso sair sem falar o quanto que o teu trabalho é legal. Assim, de quando começou, que eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar de FEL foi no teu primeiro podcast lá, os 3 Olha. primeiros lá, 4 anos atrás. 4 anos atrás, ali. Fiz maratona. Não, peraí, tem alguma coisa legal aqui. Fiz maratona. Acompanho o tempo todo e, cara, eu sei que do teu trabalho aí é assim, super altruísta. Eu acho que da tua paixão nisso, porque senão eu acho que já tinha parado há algum tempo. Eu sei que às vezes tu paga aí para fazer esse negócio, tá? E, cara, assim, eu acho que você ajudou muita gente. Me ajudou. E eu acho que ajuda um monte de engenheiro que está se formando,
porque tá em formação. E, cara, assim, é o contrário. Eu que tenho que te agradecer muito e te parabenizar pelo trabalho extraordinário que tu tá fazendo para a comunidade e, assim, super altruísta. Eu posso já fazer o convite aqui, não é jabá nenhum, não. Seja Membro. membro e não seja mais agradecido, né? Eu acho que a gente tem que ser agradecido. A gente não pode ser aquele leproso que não voltou para agradecer, né? Isso aí. Alexandre, muito obrigado pela tua participação Valeu, aqui. cara. Um abraço. Olha, gente, que conversa legal aqui na Project Controls Expo. E como eu falei, eu sempre gosto de conversar muito com o Alexandre, porque ele está na trincheira, ele está fazendo, e ele vem e ele compartilha essas histórias com a gente, está sempre pesquisando, está sempre estudando, sempre trazendo uma maneira melhor de fazer. É membro apoiador do nosso canal aqui, já deixou o convite, se inscreva lá, ajuda a gente a manter o Capital Projects Podcast no ar. Estou muito feliz de estar aqui na Expo pelo segundo ano consecutivo. A Expo foi o primeiro evento que o Capital Projects Podcast teve gravação em loco um ano atrás. Estamos iniciando a comemoração dos 4 anos do canal e a edição desse ano só foi possível graças ao apoio da Deloitte. Estamos aqui no stand da Deloitte, patrocinados pela Deloitte, para poder trazer esse conteúdo para vocês. Então valorize o conteúdo, compartilhe com seus times, eu tenho certeza que você vai adorar essa nova série aqui. Vamos juntos?